Olá, está começando o Pauta Aberta dessa segunda-feira, 2 de agosto. Eu sou o Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Frio intenso e geada prejudicam agricultores. Estimativa é de que as colheitas sejam prejudicadas por conta dos estragos. Em Minas Gerais, produtores de café alertam para a possibilidade de aumento no preço do produto. Retomada do mercado de trabalho. Paraná está em 4º lugar no ranking de geração de empregos no Brasil. É a economia dando os primeiros sinais de recuperação. Agora é lei. Grávidas e puérperas devem ter prioridade na hora de tomarem a vacina contra a Covid-19. E na coluna Seus Direitos, confira detalhes sobre a lei do superendividamento. O mecanismo foi criado para evitar que os credores cobrem de forma abusiva quem está devendo. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. Começamos a edição desta segunda-feira com boa notícia, olha só. O Paraná está em 4º lugar no ranking de geração de empregos em todo o Brasil. O levantamento, que foi feito considerando o primeiro semestre de 2021, mostra que, aos poucos, o mercado de trabalho dá sinais de que está se recuperando. Veja só. O estado ficou em 4º lugar no ranking de geração de empregos no Brasil ao longo do primeiro semestre de 2021. É o melhor desempenho nos últimos 10 anos. O Paraná também atingiu um bom resultado no mês de junho, com a criação de quase 16 mil postos de trabalho com carteira assinada. É o maior saldo da região e também a 4ª posição no país. Entre os estados que lideraram a abertura de vagas, o estado ficou atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e também Santa Catarina. Das 27 unidades da federação, apenas Alagoas teve saldo negativo no semestre. E ainda de acordo com pesquisa do IBGE, a taxa de informalidade no mercado de trabalho do país subiu para 40% no trimestre finalizado em maio deste ano. Entre os quase 87 milhões de trabalhadores do Brasil, 34 atuam sem carteira assinada. A taxa de informalidade de maio é superior ao registrado nos trimestres anteriores. E agora falando de agronegócio, a estiagem e fortes geadas ocorridas no final de junho e meados de julho e também a agressividade de algumas pragas levaram à redução na estimativa da safra de grãos 2020 e 2021. A estimativa teve queda de 16% com relação à safra do ano anterior. Segundo o Departamento de Economia Rural, o DERAL, apesar do aumento de 4% na área de produção, a expectativa é que sejam produzidas somente 34,4 milhões de toneladas de grãos. Claro, né? Esse frio rigoroso das últimas semanas realmente está preocupando os agricultores. Eu volto com você aí no estúdio. Bom, agora a gente fala das fortes geadas que atingiram vários estados na semana passada. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, produtores estimam que as colheitas serão prejudicadas, o que pode afetar diretamente o valor de alguns produtos daqui a uns meses, como o café, que pode ficar mais caro. Veja só. A onda de frio que atingiu boa parte do Brasil deixou as paisagens assim, pintadas de branco pela geada. Uma notícia negativa para quem produz café. A planta é sensível ao frio. A geada pode até matar as plantas mais novas, fundamentais para as colheitas futuras. Nunca vi. Nunca vi uma geada que nem dessa agora, nunca vi não. Essa foi terrível. Para acabar com a gente mesmo, viu? Além da geada, o Brasil sofreu uma seca histórica há alguns meses. Uma situação delicada para produtores de Minas Gerais, estado responsável por 70% da produção de café arábica do Brasil. Você vê, 2021 a gente passou numa seca muito grande aqui. Aí depois vem a seca, depois 21 já não deu café. Eu tava contando que dava o 2022. Aí agora veio essa geada. Aí agora já prejudicou bastante gente, mas como que a gente vai fazer? Então existem algumas lavouras que foram ainda mais afetadas, então não perdeu não somente a produção de 2022 e também a de 2023, porque são lavouras que foram muito queimadas, possivelmente vai ter que fazer uma poda drástica, ou seja, cortar essa planta embaixo. Então ela gasta 3 anos para se recuperar, então essa planta ela só vai produzir café em 2024. O preço do café tipo arábica subiu ao maior nível desde fevereiro de 2014. A gente está observando agora, nesse ano de 2021, para a safra de 2022, esse café dessas lavouras que foram afetadas vai fazer falta no mercado. O preço do grão arábica, de maior qualidade, disparou 60% desde janeiro.
Falando em geada, vamos ver como está o tempo em todo o Brasil nesse começo de semana? Confira! A máxima chega aos 35 graus em Palmas, 33 graus em Belém e Porto Velho e 29 graus em Boa Vista. A máxima prevista é de 29 graus em Natal, 27 em Salvador e 32 graus em São Luís. Destaque para Cuiabá, onde a amplitude térmica será bastante considerável ao longo do dia. A mínima é de somente 15 graus, mas durante a tarde os termômetros alcançam os 35 graus. Em Brasília, a máxima de 24 graus e em Goiânia e Campo Grande, a máxima prevista é de 29 graus durante a tarde. O friozinho ainda predomina, mas elas entram em gradativa elevação. A máxima é de 25 graus no Rio de Janeiro e Vitória, 20 graus em São Paulo e máxima de 23 graus em Belo Horizonte. Em relação às temperaturas, elas gradativamente vão subindo. A máxima é de 18 graus em Porto Alegre, 19 em Florianópolis e máxima de 16 graus em Curitiba. Frio que continua principalmente nos estados do sul. Aqui no Paraná, uma situação que preocupa as autoridades é a da população em situação de rua com todo esse frio. Em Maringá, a prefeitura está realizando forças-tarefa de acolhimento a este público. Quem conta pra gente é a nossa repórter Camila Maciel. Boa tarde, Camila. Oi, Fabrício, boa tarde para você e para todos. Aqui em Maringá, a temperatura mínima registrada nesta semana foi de 1,4 graus e sensação térmica de -1. É um frio que a população aqui do Noroeste não está acostumada. Para enfrentar esses dias de baixas temperaturas, a prefeitura aqui da cidade fez uma força-tarefa para acolher a população que vive nas ruas. Em 2 dias foram mais de 360 pessoas que tiveram um local protegido para passar a noite. As equipes de assistência social percorreram as ruas convidando a população para ir para os abrigos. Quem recusou recebeu cobertores para se proteger. Nos alojamentos foram fornecidos agasalhos, cobertores e refeições. Quem foi acolhido também recebeu itens de higiene e pôde tomar banho. Na ação deste ano, os animais de estimação dos moradores de rua também receberam abrigo. A prefeitura disponibilizou casinhas, água, ração, roupinhas e cobertores para que os animais também estivessem protegidos do frio. Esse acolhimento à população de rua acontece sempre que a temperatura fica abaixo de 10 graus, mas neste ano foi intensificado para garantir mais dignidade à população de rua e também aos animais. Fabrício, é com você. Assunto agora é saúde. Entra em vigor a partir desta semana a lei que prioriza grávidas, lactantes e mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias na vacinação contra a Covid-19. Mesmo grávida de 38 semanas, Mirela não para. Ela faz questão de cuidar de todos os detalhes, desde a fabricação até a organização das lojas. Mãe de primeira viagem, a empresária nunca deixou de trabalhar por necessidade, mas redobrou os cuidados durante a pandemia da Covid-19 e fez questão de se vacinar. Já tomei as 2 doses, no intervalo curto de tempo eu tomei, então já consegui concluir o ciclo das 2 doses e foi uma sensação de muita felicidade. Lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro inclui grávidas, lactantes e puérperas, independentemente da idade, no grupo de prioridade de vacinação contra a Covid-19. A Ângela também está grávida e comemora a notícia. A sensação de quando finalmente liberaram para as grávidas, para agendar aqui em Brasília, foi, de muita alegria. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembra que a população precisa completar o esquema vacinal para se proteger contra o vírus. Não podemos baixar a guarda porque lutamos contra um inimigo perigoso que é o vírus. Então, aqueles que não tomaram a segunda dose, que estão em atraso, têm que voltar para tomar a segunda dose.
A partir de hoje, pais e responsáveis por menores de 16 anos que vão viajar podem obter autorização de viagem de forma eletrônica. O documento é necessário quando a criança ou adolescente se desloca sozinho ou acompanhado de adultos que não sejam os pais ou parentes próximos. A autorização eletrônica de viagem está disponível na plataforma do Colégio Notarial do Brasil, o e-Notariado. Para solicitar, é preciso ter o certificado digital e-Notariado, que pode ser obtido gratuitamente em qualquer cartório credenciado. Com o certificado pronto, o primeiro passo é acessar o e-Notariado e, na área Cidadão ou Empresa, clicar no serviço. Após o preenchimento dos dados do pedido, um dos pais ou responsável deve escolher um cartório. Em seguida, o tabelião envia um link para uma videoconferência. Nesse encontro virtual, ele confere a assinatura digital e disponibiliza o documento com firma reconhecida para a viagem. A autorização pode ser acessada no celular por meio do app e-Notariado e apresentada no guichê da companhia aérea ou portão de embarque. A autenticidade é comprovada pela leitura de um QR Code contido no documento. O procedimento foi autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas por enquanto pode ser feito somente para viagens aéreas nacionais. O modelo físico da autorização vai permanecer disponível. Neste caso, um formulário deve ser preenchido, impresso e entregue presencialmente em um cartório de notas. Mas a opção digital tem mais vantagens. Uma delas é evitar a perda do papel durante a viagem, já que ela está sempre disponível no celular. O custo de uma firma autêntica, na verdade, a tabela é estadual. Cada estado tem um preço de reconhecimento por firma autêntica. É um grande avanço, não há possibilidade de autorização de viagem por videoconferência em nenhum lugar do mundo. Também é uma resposta a essa demanda que a pandemia acelerou, né? Que a sociedade civil já vinha num caminho de não querer ter que se deslocar para poder fazer isso. Conquistas para o Brasil em Tóquio. E na nossa coluna Seus Direitos, o assunto é dívida. Você já ouviu falar na lei do superendividamento? O mecanismo serve para ajudar quem está devendo a sanar seus débitos, sem abusos. É já, não saia daí. Berta está de volta, muito obrigado pela sua companhia. Você já ouviu falar na lei do superendividamento? O mecanismo foi criado para evitar que credores abusem na hora de cobrar as dívidas. É uma forma de proteger quem está devendo, mas que se dispõe a liquidar seus débitos. Confira. Boa tarde a todos que assistem o programa Pauta Aberta. Há um assunto que está rondando o dia a dia que diz respeito à lei do superendividamento. E o que significa isso? Esta é uma alteração ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê uma modificação à questão que envolve as dívidas dos consumidores. Nós vemos no Brasil que há um alto endividamento das pessoas porque adquirem créditos nas suas contas, principalmente de processos consignados nas folhas de pagamento, e que muitas vezes não conseguem adimplir as suas dívidas. Isto gera uma bola de neve porque as pessoas acabam adquirindo créditos, muitas vezes endividando os seus próprios olerites e também adquirindo dívidas em cartões de créditos e muitas vezes não conseguem pagar. Isto gera um ônus muito grande para o consumidor, que muitas vezes sequer sabem que taxa de juros estão adquirindo, que formas de empréstimos estão adquirindo e geram e contraem cada vez mais dívidas. A lei do superendividamento veio para tentar sanar e ajustar estas dívidas desses consumidores. E como é que funciona isso? A legislação prevê uma possível conciliação desses consumidores com os seus credores. Então, numa primeira etapa, é possível que esse consumidor se dirija ao PROCON ou à Defensoria Pública com as suas dívidas para demonstrar o quanto recebe mensalmente e o quanto tem de dívidas, para uma composição com os seus credores extrajudicial, ou seja, amigavelmente.
A Defensoria e o PROCON analisa suas contas, analisa o seu recebimento mensal e tenta ajustar com os credores um plano de pagamento que fique bom para ambas as partes. Caso esses credores eles não compareçam ao PROCON ou à Defensoria Pública, esta composição ela é judicializada, ou seja, ela vai ao Poder Judiciário para que o juiz intervenha nesta composição. Dentro disso, o que acontece? O Poder Judiciário fará o chamamento desses credores, aí todos estão devidamente intimados para que compareçam em juízo, para que se faça um plano de reorganização dessas dívidas judicialmente. O que acontece neste caso? Da mesma forma, é levantado o valor dessas dívidas, o valor de crédito deste consumidor, ajustado um plano de renegociação para pagamento em 5 anos, dentro das condições de créditos, deste consumidor, com uma carência de 6 meses. Esses credores devem aceitar esta forma de pagamento, o juiz homologa e a partir de então execuções judiciais ficam suspensas, as negociações não podem ter inclusões dentro do SPC e do Serasa para que possa, obviamente, auxiliar este consumidor. No dia a dia, qualquer aquisição de produtos financiados ou parcelados devem estar bem claras as taxas de juros e formas de pagamento que esse consumidor adquirir. Então, no futuro, nenhum parcelamento deve ter aí publicidade abusiva ou enganosa. Então, é muito importante que esse consumidor saiba que a lei do superendividamento o protege, tanto para a renegociação de dívidas, quanto eventuais compras no futuro. Agora a gente fala de Olimpíadas. O segundo final de semana de competições foi marcado pelas conquistas e os feitos inéditos dos atletas brasileiros em Tóquio. No sábado, Laura Pigossi e Luiz Stefani entraram para a história do tênis brasileiro ao conquistarem a medalha de bronze nas duplas. No sábado à noite foi a vez da natação. No último dia de competições da modalidade, Bruno Fratos ganhou a medalha de bronze nos 50 metros livres, a prova mais rápida da natação. Já no domingo foi a vez da ginasta Rebeca Andrade brilhar no pódio. A atleta levou a medalha de ouro no salto, tornando-se a primeira brasileira a conquistar 2 medalhas nos Jogos Olímpicos. Com as conquistas desse fim de semana, o Brasil é agora o 19º colocado no quadro de medalhas, com 2 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Agora o noticiário internacional. Autoridades chinesas informaram nesta segunda-feira que o número de mortos nas enchentes que atingiram a região central do país há cerca de 2 semanas passou de 300, após uma revisão dos números de vítimas da catástrofe. Veja. O saldo das inundações de 20 de julho no centro da China foi revisado para cima nesta segunda-feira pelas autoridades. Com a recontagem, chegou a 302 o número de mortos e 50 desaparecidos. Anteriormente, um balanço divulgado por autoridades locais informava 99 vítimas fatais. É o pior saldo de óbitos causado por enchentes no país desde um deslizamento de terra na cidade de Zhukou, na província de Gansu, que deixou mais de 1.800 mortos e desaparecidos em agosto de 2010. Em 20 de julho, as chuvas em Zhengzhou, a capital da província de Henan, inundaram o túnel do metrô e deixaram 500 passageiros presos. 14 pessoas morreram. Em apenas 3 dias, a cidade recebeu um volume de chuva equivalente a quase um ano, um recorde em 6 décadas de registros meteorológicos. O episódio aumentou a preocupação dos chineses com possíveis impactos da mudança climática. Na Turquia e na Grécia, o problema são os incêndios florestais que estão provocando mortes e a retirada de pessoas de várias cidades. Além dos 2 países, Itália e Espanha também lutam contra as chamas.
Os incêndios florestais seguem afetando alguns países mediterrâneos. Dezenas de municípios tiveram de ser esvaziados no domingo no sul da Turquia, onde 8 pessoas morreram nas áreas afetadas pelas chamas. O país vive os piores incêndios em pelo menos uma década, com quase 95 mil hectares queimados, quando a média entre 2008 e 2020, nessa época, era de 13 mil hectares. As temperaturas vão continuar altas, em torno de 40 graus Celsius, na região que registrou níveis recordes no mês passado. Estamos jogando terra nos focos de incêndio, cortamos o pasto e limpamos. Quando chega o corpo de bombeiros, ajudamos a brigada a se mover pela floresta com as mangueiras, principalmente onde é mais difícil o acesso. A Grécia também combate o incêndio em Patras, no oeste do país. 5 municípios foram esvaziados e 8 pessoas internadas com queimaduras e problemas respiratórios. Cerca de 13.500 hectares foram queimados até agora, quase o dobro da média de 7.500 hectares entre 2008 e 2020. Foi um pesadelo a noite passada, a situação estava muito ruim. A área ficou inacessível e com os ventos fortes não era possível para as equipes de socorro avançar. Itália e Espanha também enfrentam incêndios em uma temporada que está sendo significativamente mais destrutiva do que nos anos anteriores. Muitos especialistas associam a situação às mudanças climáticas que aumentam a frequência e a intensidade dos incêndios florestais. Depois de quase 6 anos fechado, como consequência dos estragos causados por um incêndio, o Museu da Língua Portuguesa reabre neste fim de semana. Além da reforma no prédio, que faz parte do histórico edifício da Estação da Luz, o museu retoma as atividades com novas exposições. Pode a língua portuguesa. De uma história que começa no Império Romano, com o latim imposto aos povos da região ibérica, até os dias de hoje, o português se tornou o idioma oficial de 9 países e língua materna de mais de 260 milhões de pessoas em 4 continentes. Na capital paulista, o museu dedicado à língua portuguesa fica na Estação da Luz, porta de entrada para os imigrantes que chegavam ao país pelo Porto de Santos no século passado. Lugar de passagem de sotaques e expressões que pulsam e mantêm a língua viva. Então hoje você tem bolivianos, coreanos, chineses que moram aqui, mas você já teve italianos, judeus. Então é um caldo de cultura. Estar aqui nesse lugar é mais um motivo para pensar nessa potência da língua, como não só uma língua de comunicação, que nos faz estar aqui conversando, mas como uma língua de criação e de criação de futuros possíveis, né? O museu retorna atualizado depois de quase 6 anos em reforma por conta do incêndio que atingiu o prédio. Entre as novidades está essa instalação que permite ouvir 23 das mais de 7.000 línguas faladas no mundo. Você sabe de onde vem a palavra sabiá? Pois neste espaço é possível consultar a origem das palavras faladas no português do Brasil. Cada visitante do museu recebe uma caneta dessas que dá para tocar a tela. Na palavra, por exemplo, jabuticaba, arrastar. Jabuticaba. Conferir a definição em português e também jabuticaba. A variação em tupinambá, língua indígena que influenciou muito o idioma que falamos hoje. E no topo do prédio, mais uma novidade. Este terraço aberto com vista para a região. O museu volta como um ponto de celebração da diversidade da língua portuguesa. Tem uma importância muito grande para a gente nesse momento poder falar disso, poder trazer as variantes regionais, os falares, os sotaques, as expressões e poder receber as pessoas de novo, né, dentro desse contexto para uma atividade de cultura, de conhecimento e também de reflexão. Pauta Aberta está terminando. Até amanhã, logo depois do Divina Receita, com Olga Bongiovanni. Tchau, tchau!